Senhor Jesus. Amém. Estamos reunidos para mais um estudo bíblico do livro de Mateus. Hoje é dia 1º, né? 1º de junho de 2023, último mês desse semestre. E estamos caminhando aqui, graças ao Senhor, no nosso estudo. Chegamos agora no capítulo 16. E eu queria falar para vocês que nós vamos ficar um tempo nesse capítulo 16. Hoje nós vamos falar basicamente alguns versículos só. Ok. Tá? Sim. E como é de praxe, antes de mais nada, vamos orar, né? Amém. Então estamos aqui, com pessoas reunidas aqui também. Esperamos que os que vão nos acompanhar pelo YouTube também abram seu coração para receber a palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Senhor, nós agradecemos a Ti mais uma oportunidade, Senhor, de Amém. recebermos a Tua palavra, Amém. de estudarmos a Tua palavra, Amém. não apenas entendermos com a mente, mas recebermos em nosso espírito, comendo e bebendo do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, abençoa o nosso estudo bíblico. Senhor, Tu és a pessoa mais importante nesse estudo bíblico, Senhor. Por isso nós queremos que o Senhor fale diretamente com cada um de nós. Ó Senhor Jesus, por meio da Tua palavra, da Bíblia, Senhor, venha depositar Tuas riquezas em nosso coração. Ó Senhor Jesus, nós dependemos de Ti. Mais uma vez nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Aleluia. Amém. Então, como falei, nós chegamos no capítulo 16 de Mateus e fazer uma breve revisão da semana anterior. Nós chegamos num capítulo grandioso da Bíblia, que é Mateus 16, que traz muitas revelações, muitas coisas que o Senhor apresentou pela primeira vez. Está falando pela primeira vez aos seus discípulos, é mencionado pela primeira vez no Novo Testamento. Por exemplo, a questão da igreja, que nós vamos ver um pouco hoje, é a primeira vez que o Senhor fala a respeito da igreja, o Senhor mesmo falando sobre a igreja. E aqui, na semana passada, então, nós vimos a questão do fermento dos fariseus e dos saduceus, que são os ensinamentos dos religiosos saduceus e fariseus, e nós precisamos tomar muito cuidado com ensinamentos, com a fonte dos ensinos, com a fonte das doutrinas. Nós queremos ter a pura palavra de Deus. Quando fala de fermento, é algo que é acrescentado à farinha para dar um airado na massa, para crescer a massa, para dar uma maneira mais fácil de mastigar, de comer, etc. Mas a farinha deixa de ser pura. Então o fermento é uma mistura. E o Senhor falou que essa mistura, os seus discípulos devem ter cuidado com esses ensinos que podem trazer alguma mistura do pensamento natural do homem, não do pensamento de Deus, né? A Bíblia é o pensamento de Deus. E o que nós precisamos penetrar é no pensamento de Deus, na vontade de Deus. É isso que é a Bíblia. Então, nós não podemos acrescentar fermento. Nós não podemos acrescentar nada ao que o Senhor Deus está falando, tá? Nós vimos também que Jesus pegou os seus discípulos e levou os seus discípulos para um lugar chamado Cesareia de Filipe, que era um lugar que ficava aos pés do Monte Hermon. É um lugar com uma atmosfera límpida, sem poluição, e longe de Jerusalém. O que tem em Jerusalém? Jerusalém tinha muita tradição, muita religião, muitas coisas já preconceituosas. E quando se tem muito preconceito, muitas coisas influenciando seu coração, você muitas vezes é impedido de ter revelação pura de Cristo, da igreja. Então, boa noite. Nós precisamos dessa atmosfera límpida, sem poluição. Espero que nessa ocasião aqui
junto com vocês aqui, a gente esteja em Cesareia de Filipe. Amém. Um lugar sem poluição. Sem poluição. Amém. Então, nesse ambiente, o Senhor Jesus fez uma pergunta ali. Perguntou para os discípulos: quem o povo está falando que eu sou? Quem é o Filho do Homem para o povo? Aí tem aquelas respostas todas. Uns falam que é Jeremias, outros que é Elias, ou algum dos profetas. Essas respostas não satisfizeram o Senhor, e o Senhor falou para os seus discípulos: mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Quem eu sou para vocês? E essa pergunta é para nós também. Quem é Jesus para nós? Quem é o Senhor para nós? Qual é a nossa experiência com o Senhor Jesus? Então, Pedro se antecipou ali e falou, aí eu vou ler para vocês, né? Mateus 16. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o Cristo era o Messias esperado, o profeta, alguém que viria para fazer a vontade de Deus. E o povo de Israel tinha uma grande expectativa com relação ao Cristo. Mas a expectativa de Israel estava mais no lado, vamos falar assim, material, de fazer de Israel uma nação independente, porque na ocasião eles estavam ali debaixo do Império Romano, tá certo? Então, tinha o Cristo que seria um rei poderoso, como foi Davi na antiguidade, o Salomão, e não estavam debaixo de outros povos e tal. Mas não, esse Cristo é o rei do reino dos céus. É um Cristo que quer levar o povo para ter experiências verdadeiras com Deus, espirituais com Deus, quer mudar a situação, mas a partir do interior, a partir do homem interior, não alguma coisa apenas exterior. Irmãos, isso aí também é algo para nós entendermos. Cristo quer trabalhar na nossa pessoa. Cristo quer nos dar uma nova realidade. Não apenas ficarmos enterrados, vendo as coisas terrenas, as coisas materiais, mas termos também uma realidade das coisas espirituais. E tudo isso é por meio da fé. Quando nós cremos no Senhor, nós mudamos de esfera, mudamos de dimensão. E quando Cristo veio, essa percepção não aconteceu por parte dos religiosos. Mas Pedro aqui teve uma revelação celestial e falou assim: você é o Cristo. Amém. Você é o Cristo que foi profetizado, que está nas Escrituras. Você é o Cristo. Então Pedro teve uma percepção correta. E ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus mandou seu Filho aqui para nós. Nasceu como homem aqui, está vivendo como homem. Você é o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus, então, respondeu para Pedro, falou para Pedro, né, versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia. Então, o que o Senhor Jesus falou para Pedro? Quando eu falo Simão Barjonas, é o nome natural de Pedro, né? Quando o Senhor viu Pedro, o Senhor falou: você vai ser Pedro, vai ser Cefas. Cefas e Pedro é a mesma coisa. E Simão era o nome dele, Barjonas, é filho do Jonas, tal. Então o Simão é o nome de nascimento dele, tá? Mas o Senhor falou para ele: não foi carne nem sangue quem revelou para você. Olha só, irmãos, o Senhor deu uma revelação, Deus, o Pai Celeste, deu uma revelação espiritual para o Pedro aqui. Nós, com relação a Cristo, precisamos ter revelação espiritual, celestial. Então, o Pedro, nesse momento, ele se conectou com o Pai no céu. O Senhor falou: não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Então, veja, houve uma ligação do céu com a terra e Pedro recebeu a revelação de Deus Pai. Esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, esse é um mistério. Até hoje, Cristo é um mistério.
Não é verdade? Muitas pessoas entendem quem é Cristo? Não. E logo que os apóstolos, esses apóstolos do início aqui estavam também partindo, morrendo, né, tal, já começou a surgir umas coisas erradas com relação a Cristo. Alguns começaram a falar que Jesus era um ente que não tinha carne, entendeu? Como se fosse um ente espiritual apenas. Outros falavam que ele era um homem como outro homem, mas era um profeta, e assim vai. Então, os ensinamentos errados, vamos falar assim, com respeito a Cristo, já começaram a surgir. Mas nós precisamos estar claros, irmãos, Cristo é o Filho do Deus vivo. Amém. Ele é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Viveu como homem nessa terra. Pregou a palavra de Deus, fez a vontade do Pai, morreu como homem na cruz, derramou seu sangue, mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, porque como Cristo quer dizer Messias, ungido, quer dizer que ele tinha uma incumbência sobre ele para fazer a vontade do Pai. Nós vamos ver um pouco mais hoje, tá? E quando ele cumpre tudo que Deus designou para ele, tudo que o Pai designou para ele, ele é aprovado. Irmãos, cada passo do Senhor Jesus, podemos falar assim, cada respiração do Senhor Jesus foi aprovada pelo Pai. Amém. E o Pai, então, ressuscitou o Senhor em sinal de aprovação. Então, Jesus, o homem Deus, Deus homem, homem Deus, foi aprovado plenamente pelo Pai. E por ser aprovado, ele pode ser o nosso Salvador. Pode, a sua morte foi a morte para nos libertar, para nos remir de todos os pecados. Então, aqui, eu vou ler o versículo 18 também hoje. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o Pai revelou quem era aquele homem Jesus. Quem que é? Esse é o Cristo. O mistério de Deus é Cristo. O mistério de Deus foi revelado. E agora o Senhor está falando, também, eu vou contar uma coisa para você, Pedro. Eu também vou falar. Eu também vou revelar algo para você. Certo? E aí o Senhor vai falar sobre a igreja. Então, o mistério de Deus é Cristo e o mistério de Cristo é a igreja. Está dando para entender? O mistério de Deus é Cristo, e o mistério de Deus é Cristo, falei certo? E o mistério de Cristo é a igreja. Vamos. Hoje nós vamos ler bastante versículos, tá? Então eu queria que vocês abrissem Colossenses capítulo 2, versículo 2. Colossenses 2, 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente, aí que é o ponto que eu quero falar para vocês, compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Qual é o mistério de Deus? Cristo. Então, o Pai revelou para Pedro o mistério dele. O mistério de Deus é Cristo. Agora vamos para Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3.
versículo 3. É Paulo que está falando, tanto em Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Tanto em Colossenses como em Efésios, são cartas de Paulo, né? Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. E aí, para a gente não ter que ler tudo aqui, mas o que é apresentado? É que o mistério de Cristo é a igreja. Colossenses é um livro que, para quem lê, vai perceber claramente que a pessoa de Cristo é apresentada ali de uma forma bem rica em muitos aspectos. E quem lê também Efésios vai perceber que é um livro que fala muito da igreja. Então, o mistério de Deus é apresentado no livro de Colossenses, Cristo, e o mistério de Cristo, a igreja, é apresentada no livro de Efésios. Mas esses dois mistérios, vamos falar assim, mistério de Deus e mistério de Cristo, se complementam e formam um grande mistério. E qual é o grande mistério? Então, continuar em Efésios aqui, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 32. Ó Senhor Jesus. Achamos? Sim. Quem puder ler junto, vamos ler. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Grande é este mistério. Então tem um grande mistério. Qual é o grande mistério? É Cristo e a igreja. E aqui nesse capítulo 16, está falando tanto do mistério de Deus, que é Cristo, quanto do mistério de Cristo, que é a igreja. Aleluia. Por isso que eu falei que é um grande capítulo da Bíblia aqui em Mateus 16. Tá certo? Muito bem. Vamos agora, então, entender o seguinte, que a resposta de Pedro para o Senhor não veio de uma maneira natural, mas foi algo espiritual, como eu falei. Houve essa ligação do céu com a terra, do Pai com o Pedro ali, porque o Senhor é que revelou para ele. E nós precisamos pedir para o Senhor também, nós queremos também estar ligados com o céu. Como que nós podemos ligar com o céu? Pegar um avião, um balão, um foguete? Hein, Tiago? Não. Hã? Torre de Babel. Construir uma torre de Babel? Não. Nós nos ligamos com o céu através do nosso espírito. Amém. Por isso que Deus criou o homem com um espírito. Porque no espírito Deus se liga conosco. Amém. E aí nós passamos a ter uma conexão celestial e espiritual. Ó Senhor Jesus! Então, eu gostaria de ler com vocês Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, quando o Senhor falou para Pedro, bem-aventurado é Simão Barjona, abençoado, você recebeu a revelação do Pai, você recebeu a revelação do Senhor. É aqui, ó, o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Quando nós entramos no Espírito, quando nós estamos na esfera espiritual, nós também estamos nas regiões celestiais. Amém. Em Cristo. Amém. Ó Senhor Jesus, é mais um mistério que eu estou falando, né? Vamos ler Colossenses também, capítulo 3. Sabe o que é, irmãos? A gente tem que
sair de fato do natural, sair dos nossos conceitos, sair dos nossos pensamentos antigos. Por que antigos? Nós precisamos substituir nossos pensamentos antigos pelos novos, que vêm pelo Espírito. Amém. Amém? Capítulo 3 de Colossenses, vamos lá. Versículo 1. Porque se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então nós podemos buscar as coisas lá do alto, nós podemos pensar nas coisas lá do alto. E se nós, se nós não formos soberbos, orgulhosos, senhores do saber, que às vezes a gente pensa que sabe tudo, né? É ou não é? Ele é. Sabe tudo, né? Mas você sabe o que eu estou falando, né? Então você está sabendo alguma coisa, você sabe. Então, o Senhor falou em Mateus 11, nós já lemos esses versículos aqui no nosso estudo, nós vamos ler hoje também. Mateus 11, versículo 25. Para a gente receber as revelações, a gente tem que se esvaziar, né? 25, podemos ler juntos? Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos. e as revelaste aos pequeninos. Amém. Então veja, quando o Senhor levou a turma dele, os discípulos, para Cesareia de Filipe, longe dos fariseus, dos saduceus, que eram os sábios e instruídos, assim eles pensavam, e o Senhor revelou para os pequeninos. Quem? Pedro. Pedro era um pequenino. Ele era um religioso, ele era um pescador. Lá em livro de Atos, alguns falam que ele era iletrado até. Certo? Então, Pedro era um pequenino, mas Pedro recebeu a revelação de Deus. Amém. Por isso, irmãos, nós precisamos ser pequeninos. Nós precisamos ter um coração sem soberba, sem orgulho, sem pensar, eu já sei. Falar sobre Mateus 16, já ouvi essa palavra, já conheço tudo, tal. Não, a gente tem que se esvaziar sempre. Amém. E ouvir o Senhor e abrir o coração para o Senhor falar com a gente. Amém. O Senhor tem um desejo, revelar os seus mistérios para nós. Amém. Sabia disso? O Senhor quer revelar. O Pai quer revelar o Cristo. E o Cristo quer revelar a igreja para a gente. Amém? Vamos nos abrir ao Senhor, então. E aí o Senhor Jesus, voltando para Mateus 16, aproveitou todo esse ambiente, já que Pedro se ligou ao céu, né? Vamos aproveitar então. E aí o Senhor falou, né? Eu vou repetir o versículo 18. Também eu te digo. Ok? Quem está falando? O Senhor Jesus está falando para Pedro. E acho que nós também podemos falar para o Senhor. Senhor, também eu quero ouvir. Amém. Vamos falar? Senhor, também eu quero ouvir. Amém. Eu quero ouvir. Amém. E aí o Senhor apresentou para Pedro algo que estava no seu coração. O Senhor abriu o coração para Pedro. O Senhor revelou, falando para ele, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, a palavra aqui é Hades, na verdade, no lugar de inferno, é Hades, não prevalecerão contra ela. Olha, eu quero ser como Pedro nesse momento. Digno, né? O Senhor viu em Pedro alguém que estava ligado, não às coisas da carne e tal, mas estava aberto para receber as revelações. Então eu quero ser considerado digno de receber também. Amém. E vocês também não? Amém. Nós todos, né? Ó Senhor Jesus. Mas aqui,
Aqui a Jussara perguntou já na semana passada, alguns interpretam essa passagem de uma maneira diferente. Vamos esclarecer então. O que o Senhor está revelando? O Senhor revelou para Pedro quem é Pedro. Você, Pedro, é Pedro. Essa palavra Pedro, para nós aqui, a gente não está usando o idioma grego no qual foi escrito o Novo Testamento, mas o grego original, Pedro, a palavra é Petros. Petros é uma pedra, ok? Então a palavra Petros é uma pedra. E aí o Senhor falou, e sobre esta pedra. A outra pedra que é falada aqui, Pedro é pedra, uma pedra. A outra pedra é rocha. E sobre esta rocha, sobre esse solo rochoso, edificarei a minha igreja. Quando o Senhor fala, tu és Pedro, vamos prestar atenção aqui, vamos fazer o quadro aqui, né? Tu és Pedro. Eu vou usar o dedinho aqui para entender como que o Senhor está falando. Tu és Pedro, você, Pedro, e sobre esta rocha, ok? Edificarei a minha igreja. Então, não é sobre Pedro. ok? Mas é sobre Jesus. Cristo. Amém. Cristo é a rocha sobre a qual a igreja é edificada. Amém. E Pedro é como nós. Pedro é igual a nós. Pedras para serem colocadas sobre a rocha, Amém. para surgir o edifício de Deus. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Então vamos lá. Vou repetir Pedro porque... seria a igreja? Hã? Pedro seria... Não. Nós... Porque nós somos a igreja. Isso que eu quero dizer. Isso, pedras. isso. Nós somos as pedras que compõem o edifício de Deus. É uma figura, tá? Claro, isso é algo espiritual. Por quê? Nós não temos aqui uma rocha aqui, que é Cristo, entendeu? Mas espiritualmente, Cristo é a nossa rocha, nossa base, nosso fundamento. Amém. Nós vamos ver isso. Nosso fundamento é Cristo. Ou até mesmo, nosso fundamento é a revelação de Cristo. O que Cristo está revelando agora é o nosso fundamento, tá? É Cristo e a sua revelação. Esse é o nosso fundamento. E sobre esse fundamento, quem está lá? Pedro está lá? Tá. Quem mais? Eu. João está lá? Tá. Tá. Quem mais? Eu. Mirto? Mirto? Tá. Jussara? Sim. Marcílio? Rose? Isabel? Então, todos os que se converteram estão formando esse edifício de Deus. Amém. Sobre esta rocha, que é o próprio Cristo. É bem diferente, né, do que se interpreta por aí. Bem diferente. Mas veja bem, até mesmo essa palavra, sobre esta, até mesmo na gramática tem diferença, esta e essa, né? Sim. Essa é o quê? Essa seria Essa. Essa é Ah, Deu para entender? Essa. E esta é o quê? Esta. Tá? Antigamente a gente mandava carta, sabia disso, Bianca? Você já ouviu falar em carta? Não? Já ouviu falar? Tá. Antigamente a gente mandava carta. E aí na carta, se era para a mesma cidade, em vez de pôr lá Piracicaba, o que a gente põe? Nesta. nesta. Por quê? É esta cidade. É a cidade que nós... Claro que a cidade é bem maior. Então, quando você fala nessa, é em outro lugar. É mais distante de você. Quando você fala nesta, é perto de você. Ok? Ok. Então, é isso que o Senhor falou. Eu vou falar de novo. Até a gente aprender. Pedro... Então lá. Tu és Pedro. Tu és
Petros, uma pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Amém? Está bem claro, né? Sim. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus e nada além do Senhor Jesus pode ser o fundamento da igreja. Amém. Ó Senhor. 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 11. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Amém. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro. Lá para frente agora. 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro 2, 4. Chegando-vos para ele. Quem é esse ele? Tá. Vou. Para ele, que é quem? É o Senhor Jesus, tá? Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. A pedra eleita, a pedra preciosa é Cristo. Amém? Amém. Olha, vamos lá para o Antigo Testamento agora. Isaías 28. Capítulo 28, versículo 16. Esses dias eu ouvi uma reportagem que Nova York está afundando. Já ouviram falar disso? Nova York está descendo, parece que 1 milímetro por ano, alguma coisa assim. Tá? Parece pouco, mas isso pode acelerar mais para frente. Então é uma questão de fundamento, né? Mas o nosso fundamento não vai afundar jamais. Amém. Aleluia. Isaías 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Amém? Que pedra é essa? Provada, aprovada, preciosa, angular. Uma pedra angular é que dá a direção da construção, tá? Ela é uma pedra solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Não fuja, Terezinha. Então, Pedro é como nós, ok? Então, falando como você falou aí, né, José? Pedro é como nós. Pedro não é diferente de nós, não é mais especial que nós, no sentido de ser uma pedra para a construção do edifício de Deus. Então, é um irmão excelente, um irmão bom, um irmão que fez muitas coisas, nós temos relatos das coisas que ele fez, dos furos que ele deu também, né? Mas ninguém é maior que ninguém, vamos falar assim, dentro da construção. Todos são necessários. Amém. Então, o Senhor conta com a pedra Pedro, o Senhor conta com a pedra nós.
Amém. Tá certo? Nós somos pedras nesse edifício de Deus. Amém. E o nosso fundamento só pode ser um, que é Cristo. Bom, só para a gente confirmar, vamos lá. Vamos voltar para Pedro, 1 Pedro capítulo 2. O mesmo capítulo lá. Um estudo bíblico também tem essa pretensão de fazer a gente manusear bastante a Bíblia, tá? Amém. Aprender a manusear. No celular é fácil, né? 2:5. Também, olha o que fala aqui. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Cristo. Vós mesmos. Então, olha esse começo. Também vós mesmos. Nós estamos incluídos. Aleluia. Como pedras que vivem, somos edificados casa espiritual. Amém. Essa é a verdadeira minha casa, minha vida. Amém. Ah, Senhor Jesus. Amém. Então, voltando para o Mateus 16. Aleluia. Vocês estão ficando contentes de ser pedra na casa? Contente. Aí, eu estou destacando aqui algumas frases do Senhor, tá? Então, também eu te digo, já falamos sobre isso, tu és Pedro, sobre esta rocha, tal. Agora, uma outra frasezinha aqui. Edificarei a minha igreja. Por isso que eu falei, nós vamos ficar nesse capítulo aqui algum tempo, não sei quanto tempo, né? Depender do Senhor. Amém. Fala, Deus. Então, aqui, edificarei a minha igreja. Vamos pegar a palavra agora, igreja. Ok? Tudo foi escrito aqui no grego. E no grego, a palavra igreja é eclesia. Eu vou soletrar para vocês como que se escreve aportuguesadamente. E-K-K-L-E-S-I-A. Eclesia. Ek é uma partícula, clesia é outra partícula. Ek, por exemplo, você fala exonerar, o que significa exonerar? Mandar embora, né? Então é uma coisa que sai para fora, né? Esse ek dá origem a esse exonerar, tá dando para entender? Então, o ek é para fora, ok? E o clesia vem de chamar. Quando a gente fala de invocar o nome do Senhor, no grego é epikalel, invocar é epikalel. Kalel, aí é o verbo já conjugado, então aí vem clesia, chamados. Então, ek, fora, chamados. Eclesia significa chamados para fora. Ok? O que significa isso? Que a igreja é composta dos que são chamados para fora. Para fora do quê? Do mundo. Para fora do mundo. Eu vou citar para vocês. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Então, aqui nós vemos esse eclesia, né? O mundo inteiro jaz no maligno, mas nós somos de Deus, nós fomos chamados para fora. Amém. Para fora desse sistema maligno, para fora desse sistema mundano, tá certo? Então, o Senhor nos chamou para fora. Isso dá a ideia do que também é uma assembleia, é um ajuntamento, são pessoas que foram chamadas para fora. E aí é que eu quero reforçar um pensamento que às vezes está
habitando aqui, fazendo morada aqui, fazendo ninho aqui na nossa cabeça. Qual que é o pensamento? O pensamento é que a igreja é um prédio. Não é verdade? Sim. Que a igreja é um edifício, que a igreja é um lugar físico. Não. Precisamos tirar da nossa cabeça esse pensamento, precisamos jogar fora, porque a igreja somos nós. Amém. A igreja é o ajuntamento daqueles que foram chamados para fora. Por isso, a gente tem que ver o pensamento de Deus. Quem é que está falando isso aqui? E qual é a palavra que ele usou? Eclesia. Só que a conotação dessa palavra não tem nada a ver com a conotação que muitos hoje têm, né? Ah, eu fui naquela igreja. Ah, eu fui naquela outra igreja. Ah, eu limpei a igreja. Ah, eu consertei a igreja. Oh! Então, parece que não tem problema. E vamos falar, vamos ser sinceros. Às vezes é comum a gente ouvir irmãos mesmo, né, que estão reunindo, falar, estou na igreja, vou para a igreja, vamos evitar isso aí. Não está errado você falar assim, eu estou na igreja, se eu pensar, eu estou na reunião da igreja. Está dando para entender? Mas está errado se eu falar, eu estou na igreja pensando num prédio, uma sala, um edifício, qualquer coisa. Um templo, né? Como as pessoas falam, um templo. O tempo do templo já passou. O tempo do templo físico ficou lá no Antigo Testamento. Certo? Hoje o templo somos nós. Amém. Nós somos a habitação de Deus no Espírito. Tá? Então, é isso. Nós precisamos da revelação, não precisamos? Sim. Só que o Senhor mostra para nós, não? Sim. Precisamos. Então, é isso que eu quero reforçar. Vamos evitar falar assim, até mesmo por causa de pensar. E se a gente ficar nesse pensamento, a gente perde muita coisa. Ficar no pensamento que a igreja é algo físico. E eu vou mostrar vários versículos para vocês aqui que detonam, né, esse pensamento. Então, esse conceito não pode ficar morando no nosso coração, ficar morando na nossa cabeça. Nós temos que mandar embora. Que a igreja é algo físico, um prédio, qualquer coisa. Não, a igreja somos nós. É o conjunto das pedras que vivem. Amém. Amém? Pedras para ser edifício espiritual. Lembra que nós lemos lá? Sois edifício espiritual. Então nós somos edifício espiritual. Amém? Amém. Tudo bem? Então vamos lá. E a primeira menção de algo, eu acho que eu cheguei a citar isso, né? É muito importante porque ela estabelece um princípio. Então, quem está falando aqui pela primeira vez na Bíblia, quem está falando de igreja, quem está usando essa palavra igreja, é o Senhor Jesus. E percebam que quando ele fala de igreja, não está falando de jeito nenhum sobre um edifício físico, tá? Então, a gente tem que absorver o que o Senhor está falando conosco. Ó Senhor Jesus, se o fundamento é Cristo, e se nós estamos como pedras que vêm sendo edificadas, nós não estamos falando de nada físico, tá certo? Nós estamos falando de algo espiritual. A igreja é uma congregação de pessoas que creem no Senhor Jesus. É um edifício espiritual formado por homens espirituais. É isso aí. Então vamos ler alguma coisa aqui, ó. Atos, vamos ler. O livro de Atos tem várias alusões, referências à igreja. E também não fala de nomenclatura, né? Isto! Qual o nome da igreja? Não tem o nome. Nós vamos prosseguir. Quem sabe na semana que vem, dona Rosindane, a gente fala sobre isso. Quando ele fala para Davi queria edificar um lugar santo, né, para colocar o tabernáculo. Né? Sim. E
E ele falou para Davi que podia ser em tendas ainda, né? Que o que virá após ele fará o Salomão, por exemplo, fará. Mas ele falou que era um templo. Sim, ele falou um templo. Então, isso é uma sombra do que viria depois. A realidade é a igreja. O que é o templo? É a casa do Senhor, onde habitaria o nome do Senhor, no Antigo Testamento. E a igreja hoje é o quê? É onde está o Senhor, onde está o nome do Senhor. Amém. É só esse nome, tá? Mas nós vamos ver mais detalhes, tá bom? Eu diria para o senhor ter um pouco de paciência. Vai ter adiantado. Tudo. Capítulo 5, versículo 11, olha só. Atos 5, 11. É brincadeira que eu estou falando. Né? Vamos lá. Olha só. Aí é só para a gente entender como que é aplicada a palavra igreja. Não é para coisa, é para pessoas, né? E sobreveio grande temor a toda a Igreja. e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Então, quem tem temor? Um prédio não tem temor. Não. Um edifício não tem temor. Então, a igreja eram os irmãos em... Ouviram. Hã? Os que ouviram. Ouviram. É isso. Mas vamos lá. Capítulo 8, versículo 1. Nós vamos só usar Atos aqui para ver, para confirmar, reafirmar esse conceito, né? Atos 8:1, na verdade começa ali, e Saulo consentia na sua morte, né? Depois continua. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra... A igreja em Jerusalém. Tá bom, tem. Contra a igreja. Perseguir a igreja, perseguir pessoas, perseguir os cristãos. Versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja. Como que ele assolava a igreja? Destruindo uma casa? Não. Entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. A igreja tem homens Homens e mulheres. Capítulo 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então a igreja pode crescer em número. Irmãos, nós estamos numa reunião aqui. Que reunião é essa? É uma reunião da igreja. Então a igreja, não a totalidade, claro, mas a igreja está aqui hoje reunida na casa do Milton e da Jussara. E muitas reuniões acontecem nas casas. Aqui na Bíblia também é relatado isso, tá? Vamos lá. Capítulo 11, versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Senhor Jesus. Então a igreja, assim, falando rapidamente, a igreja é a igreja. Qual que é a definição da igreja? Eclesia, os que foram chamados para fora, é o ajuntamento dos cristãos. Tá? A igreja somos nós. E a igreja aqui é a igreja que estava em Jerusalém. Olha que coisa simples, né? Certo ou não? A igreja que está em Piracicaba. Somos nós. Nós fazemos parte da igreja que está em Piracicaba. Amém? Capítulo 12. Quando Paulo escrevia as cartas para Efésios, ele falava da reunião do povo naquela região. Os efésios são os habitantes da cidade de Éfeso. Então ele escreveu a carta para os habitantes de
Éfeso. Quando fala a igreja em Éfeso. Éfeso, exatamente. São os cristãos que moravam em Éfeso. Às vezes tem uma região, como você falou, a região da Galácia. Então, Galácia já tinha mais cidades, como se fosse um estado, né? Estado de São Paulo. Aí são várias cidades. Então, ele usa o termo as igrejas da Galácia. Por quê? Cada cidade tem a igreja naquela cidade. Tá? Nós vamos ver isso com mais detalhe. Mas, Não estou apressado. não, vamos caminhando. Capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Então, eu não vou nem falar mais, só vou ler agora. Versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Capítulo 14, versículo 27. Ali, chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Capítulo 15, versículos 3 e 4. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, tal. Versículo 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram recebidos pela igreja. Tá? Então, Paulo saiu de um lugar, foi para outro, a igreja acompanhou ele, despediu. Quando chegou em Jerusalém, a igreja em Jerusalém recebeu Paulo e Barnabé. Versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens, tal. Então, aos apóstolos, presbíteros, com toda a igreja, com todos os irmãos. Tem mais versículos que a gente pode ler e entender que a igreja é dinâmica, a igreja é composta de pessoas. Amém. Sofre maus tratos, sofre perseguição, também cresce em número, também acompanha, também recebe, também faz coisas que nós fazemos hoje, né? Reúne. Então, essa é a questão. Vale a pena ler Romanos 16:3? Pode falar, pode ler. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. É. Amém. Então, na quando... casa do humilde e da justiça. Só esclarecendo assim, nós somos a igreja, estamos reunidos aqui. Mas pode ter uma outra reunião na casa de outro irmão. É a igreja que está reunida ali? É. Mas não que é outra igreja. É a mesma igreja. Só que são os irmãos que moram mais perto ali, estão reunidos ali, ou outros que estão reunidos ali. Mas fazem parte da igreja na cidade. Nós vamos ver com mais detalhes isso depois, tá bom? Vamos lá, voltando para... pode parar aqui mesmo, né? Pode parar aqui mesmo em Atos, que já vamos abrir já. Outra coisa que o Senhor falou ali, né? Então nós estamos destrinchando aquela frase, edificarei a minha igreja. Sobre igreja nós falamos um pouco, agora nós vamos falar sobre minha igreja. De quem é a igreja? É do Senhor. Amém. A igreja tem um dono, com D maiúsculo. Ninguém pode se apossar da igreja. A igreja é de Deus. Amém. Capítulo 20 de Atos. Capítulo 20, versículo 28. Ó Senhor Jesus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ninguém aqui morreu para comprar a igreja.
Ninguém, e nem que tivesse morrido, não ia conseguir, porque o nosso sangue não é um sangue adequado. Mas aqui, ó, o sangue, qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele comprou, ele resgatou, ele gerou a igreja com o seu próprio sangue. Então a igreja é a igreja de Deus. Nunca pense, a igreja do pastor fulano, a igreja de não sei quem, tudo isso está por fora. Não é de acordo com a Bíblia. Amém? Às vezes alguém pode falar, a igreja do Milton, né? Onde ele está indo lá? É uma maneira de falar relaxada, né? Vamos falar assim. Mas isso, de modo nenhum, pode ser verdade, né? A igreja não é nossa, a igreja é de Deus. E ela perguntaram lá, É. você vai na igreja do Alexandre, do Marci? É onde eles se reúnem. A gente entende o que eles querem dizer, mas não vamos, a gente não vai abrir uma discussão por causa disso, mas não é esse o pensamento, né? A igreja que pertence a alguém. 1 Coríntios 1, 2. E tem tantos versículos, aí a gente só vai citar alguns, tá? 1 Coríntios 1, 2 fala o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto. Parou por aí. A igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus que está em Piracicaba. A igreja de Deus que está em São Paulo. A igreja de Deus que está em Campinas, que está em Rio Claro. Mas tudo é a igreja de Deus. Amém. Capítulo 10. Versículo 32. 1 Coríntios mesmo. Desculpa. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Cuidado, não vamos nos tornar pedra de tropeço para ninguém, nem para a igreja de Deus. Ó Senhor Jesus. Então eu quero reforçar. O Senhor Jesus é aquele que deu a vida pela igreja. Amém. Ele fez uma obra grandiosa para gerar a igreja. Isso lá em Isaías 53 já está predito isso, e são versículos muito tocantes. Gostaria que vocês abrissem Isaías 53. Senhor Jesus. Aqui é uma profecia, como a gente usa falar, profecia messiânica, porque está falando a respeito de Cristo. Profecia o quê? Messiânica. Messiânica. Está falando a respeito do Messias. Quando fala assim, ó, todavia ao Senhor agradou moê-lo, Deus moeu Jesus. Deu o seu próprio filho, não é isso? Então vamos lá. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Versículo 10. Não falei? Não. Poxa, que unanimidade. Sim. 53:10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha o 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles
levará sobre si. Então o Senhor morreu para gerar a igreja. Sofreu? Muito. E ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quem é que pode gerar a igreja? É só o Senhor. João capítulo 10. 10, 24. Perdão, 12, 24. João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ele precisou morrer para ressuscitar. E na sua ressurreição ele produziu muitos frutos. Aleluia. Efésios 5, 25. Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É isso aí, maridos. Maridos. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Isso é difícil. Então, ó Senhor Jesus, nós estamos avançando no tempo aqui. Vamos lá. Se é que eu continuo ou paro por aqui? Vamos ler mais um versículo, mais um trecho. O Pedro, ele também, o apóstolo Pedro, fala sobre pastorear o rebanho de Deus. Então, vamos lá. 1 Pedro 5. Até o 4. 1 Pedro capítulo 5, versículos de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então esse trecho aqui é muito bonito também. Pedro está falando, vocês estão cuidando da igreja, assim como eu também cuido. Então Pedro falou, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Sim. Como que vocês devem pastorear? Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não é como você quer, é como Deus quer. Não é por sorte da ganância, querendo um lucro, alguma vantagem, mas é de boa vontade. Não é como dominador daqueles que você está cuidando, mas é como modelo do rebanho. Ok? Então, nós não podemos nos assenhorear do rebanho. O rebanho não é nosso, o rebanho é de Deus. Ó Senhor Jesus. Uma vez,
Agora lembrei. Eu também lembrei. Uma vez a gente estava numa cidade e nós fomos visitar um cristão, um irmão. E aí, oramos com ele, tal. E de repente veio um pastor ao nosso encontro, né? Um pastor, né? E veio questionar, como é que vocês vão lá cuidar lá, visitar a minha ovelha? As minhas ovelhas. Eu falei, ovelha sua? Como é que é esse negócio aí? Vocês foram lá, aquela ovelha é minha. Eu falei, poxa vida. Eu pensei que fosse ovelha do rebanho de Deus, né? Mas é sua então? Então Deus está perdendo para você, né? Eu fui até meio sarcástico assim. Mas esse é o pensamento, na verdade, entendeu? Minha ovelha, meu rebanho. Não, isso não existe. O rebanho é de Deus. Nós podemos cuidar uns dos outros. Isso deve ser um pastorear mútuo, um apacentar mútuo, mas não para ganhar alguma coisa em cima disso, não para ter algum benefício, nem fama, nem status, nada disso. Mas é como Deus quer. De boa vontade. Amém. Tá certo? Essa é a igreja de Deus, né? Amém. Então, eu vou parar por aqui, mas não consegui terminar o que eu tinha preparado para hoje. Tá? E aí... Não percam cenas dos próximos. Semana que vem a gente continua, se Deus quiser. Amém. Tá bom? Amém. Deus abençoe.